Salmos de número 13, verso de número 1, nós vamos ler até o verso de número 6. Até o verso de número 6. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim, responda-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Feche os teus olhos. Pai bendito, Deus amado, te louvamos e te engrandecemos. Tu és lindo, bendito Deus. Queremos ouvir a tua voz nesta noite. Tira as barreiras, as fortalezas que tentam ser formadas no coração, os comichões nos ouvidos, tudo que tentar neste momento, Senhor, tão importante da nossa vida, que é ouvir a tua voz, que é o momento da tua palavra, Pai, que tentar impedir este homem, esta mulher, de absorver sobre a terra chamada de coração, a semente que o Senhor hoje lança sobre as nossas vidas, Pai, que caia por terra, Senhor, toda esta fortaleza, para que nós possamos aproveitar bem esta oportunidade que o Senhor nos deu de estar na tua presença e de ouvirmos a tua palavra, porque a tua palavra muda o nosso destino, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, o que eu vou pregar aqui, eu acho que é para umas 2, 3 pessoas só. Porque eu acho que nós nunca fizemos essa pergunta para Deus. Poucas pessoas talvez possam ter feito essa pergunta para Deus. Até quando, Senhor? Não é todo mundo que faz isso. Até quando, Senhor? Já fez alguma vez essa pergunta para Deus? Até quando, Senhor? Então tem bastante gente. Pensei que ia ser só umas 2, 3 pessoas. Essa pergunta normalmente ela é feita por pessoas que se encontram no seu limite. Quem não está no teu limite emocional, espiritual, vivendo as circunstâncias loucas da vida, difíceis da vida, não vai fazer uma pergunta dessa para Deus. Não vai fazer uma pergunta dessa para Deus. Então, esta pergunta eu entendo que é o grito da nossa alma. É a nossa alma gritando para Deus: Deus, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais passar por isso. E esse era o caso de Davi. Este homem que nós temos como herói na Bíblia, era o caso do rei Davi. Davi, ele foge do Saul por 13 anos, irmãos. Observe cada detalhe. Porque Deus não tem problema com os nossos questionamentos. Ele não tem. Davi, ele foge de Saul por 13 anos da sua vida. Sabe o que é 13 anos? Ele é perseguido por Davi 13 anos. E aí quando Davi morre, a perseguição continua, porque Absalão, o seu filho, ele quer dar um golpe de estado. Ele quer tomar o trono do pai. O filho. E Davi continua a sua trajetória fugindo agora não do seu rei, mas agora ele tem que fugir do seu próprio filho. E Davi não aguentava mais essas circunstâncias.
Davi não aguentava mais esse processo de lutas e sofrimento. Davi se esforçava para continuar a sua trajetória. Ele se esforçava. Eu sei que isso que eu estou dizendo aqui não é novidade para ninguém. Nós fazemos essas perguntas para Deus sempre. E eu tenho certeza que Abacuque fez essa pergunta, Isaías fez essa pergunta para Deus: até quando, Senhor? Porque é natural a gente questionar a Deus quando as coisas não vão bem. Eu sou assim. Quando as coisas não estão indo muito bem para mim, eu questiono a Deus. Eu faço essa pergunta para Deus. Isso é normal. E eu vou abrir meu coração para vocês que às vezes, quando a gente passa por esses momentos, dá uma invejinha dos ateus, sim ou não? Porque ateu não vai perguntar para Deus. Ele vai resolver, ele vai passar pelo processo ali, chorando, gritando, rasgando tudo, vivendo a vida que ele quer viver. Mas com nós cristãos é diferente, porque nós temos um Deus e um Deus que é Pai. Um Deus que não é uma divindade somente, mas Ele é o nosso Pai. Nós somos diferentes, nós temos um Pai, nós temos um Deus, nós temos um Criador, nós temos um Senhor. E por ser Deus e Pai, quando eu olho para esse texto das perguntas, dos questionamentos de Davi, eu fico impressionado. Porque já que nós temos um Pai, já que nós temos um Pai, já que nós temos um Deus, já que nós temos um Senhor, nós sempre ficamos na expectativa de receber o quê? Uma resposta. Vocês são assim? Quando vocês oram a Deus, vocês desejam que Deus responda às tuas orações. Quando você está passando por um momento, uma circunstância difícil, o que você faz? Você espera que Deus te socorra naquele momento da angústia. Então é difícil. Só que nem sempre as respostas de Deus, nem sempre vai vir no minuto, no segundo, na hora, no dia, no mês que eu estou desejando. Nem sempre. E isso é difícil lidar com isso. É complicado para nós lidar com isso. E aí, para você, Marcelo, conviver com o silêncio de Deus, é fácil? Não. Não é fácil conviver com o silêncio do seu cônjuge. Não é fácil conviver com o silêncio do seu companheiro de trabalho. Agora, o silêncio de Deus também não é fácil a gente conviver. E uma das maiores dores de Jesus Cristo foi justamente o silêncio do Pai. Justamente o silêncio de Deus enquanto Jesus estava na cruz do Calvário. Enquanto Jesus estava sendo morto em nosso favor, a maior dificuldade de Jesus foi o silêncio de Deus. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, verso 46, vai dizer que ali na cruz o silêncio de Deus incomodou Jesus. Incomodou Jesus. Jesus exclamava, o texto diz em alta voz, ele exclamava dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus na cruz se sentia desamparado. Essa foi a única reclamação do nosso Senhor. Ele não reclamou, porque estava apanhando, porque ia morrer no nosso lugar, porque tinha que morrer. As cuspidas, as pancadas, Jesus não reclamou. Mas o silêncio do Pai incomodou Jesus. O silêncio de Deus não é fácil. Não é fácil. Só que Jesus sabia por que Deus estava em silêncio, sim ou não?
fazia parte do processo. O silêncio de Deus para Jesus fazia parte. A mesma coisa com a gente, irmãos. A gente sabe que quando Deus está em silêncio, é parte do processo. É parte do processo, mas isso é difícil, a gente sabe, mas é difícil. Porque mesmo assim a gente insiste em ficar, Deus, por quê? Deus, o porquê? Deus, o porquê? Mesmo sabendo que faz parte do nosso processo de santificação, o processo que nós temos que passar para nos tornarmos pessoas melhores, mais resilientes, mais preparadas. Mas quando a gente passa por um processo e a gente grita a Deus e Deus não responde, a gente fica em parafusos, a gente fica desesperado. E o salmista Davi aqui não é diferente, ele está desesperado, e a forma de ver o desespero é quando eu olho para o texto, e eu vejo Davi por 4 vezes repetindo a mesma oração. Ele diz por 4 vezes, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor não irá me responder? Durante 4 vezes Davi diz isso. Isso é oração de quem está desesperado. Isso é oração de quem está com a sua alma aflita. Isso é uma oração, William, de quem não consegue ver saída para os teus problemas, para os teus períodos de luta. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando não vai me responder? Até quando os teus olhos não vão se voltar para mim, Senhor? Isso é oração de quem não está vendo saída, de quem está com a alma angustiada, que está vivendo no meio de uma tempestade e não consegue enxergar absolutamente nada à sua frente. Mas é justamente na fase de dor, justamente, Daniel, na fase das tempestades, que nós temos os maiores encontros com Deus. Não sei você, mas comigo é assim. Nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos de vento, tempestades e lutas que eu enfrento, é o período que eu tenho os melhores encontros com Deus. As minhas melhores experiências com Deus não é quando tudo está bem, é quando tudo está mal. É quando eu estou olhando para frente, estou falando, Deus, estou olhando para o céu, estou dizendo, Senhor, eu estou no meu limite. Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho para mais a quem socorrer, não tenho para mais nenhuma porta que eu possa bater. Lembra de Pedro? Pedrão, se a tempestade não vem na vida de Pedro, a mão salvadora de Jesus não é estendida para ele. Ele nunca ia poder contar essa experiência para nós. Posso falar uma coisa? A tua tempestade não é para te matar, é para te dar experiência. Com quem, pastor? Com Deus. E a tua experiência com Deus vai ajudar muita gente a acreditar neste Deus, a confiar neste Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele não é só Deus, Ele é teu Pai. E sendo Pai, Ele jamais iria deixar você e eu afundar no meio das tempestades. Durante uma tempestade. Pedro vai, confia, afunda. Ele grita. E a mão de Jesus está ali para levantar ele. As mãos do Criador estão ali para poder... Eu disse que era para poucas pessoas que eu iria pregar hoje. Pedro no seu limite tem experiência com Deus. Pastor, estou no meu limite. Então espere, que afundar você não vai, naufragar você não vai, ser destruído por este processo você não vai. Mas o nosso problema, pastor Sulineudo, é que a gente gosta de carregar peso na alma, na mente.
e até mesmo nos braços, a gente gosta de sofrer. Por mais, pastora Nadir, que o Senhor venha nos dizendo assim: olha, vinde a mim, porque eu sou especialista em trazer refrigério para os cansados. Vinde a mim, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, uma coisa assim. E eu digo, cara, a gente precisa parar para ouvir Deus e deixar de ser tonto. Tonto. Porque às vezes nós somos tontos mesmo. A gente carrega pesos desnecessários, cargas desnecessárias na nossa vida. Inclusive de pessoas. A gente não consegue nem andar sozinho e carregar pessoas. Estão comigo aqui? Pessoas que já virou as costas para você. Pior que não são pessoas que estão do seu lado. É pessoas que já virou as costas para você. Pessoas que o próprio Deus talvez tirou de você. E você ainda projeta o teu futuro para alguém que é teu passado. Se prende projetando um futuro com pessoas e lugares que fazem parte do teu passado. Cara, para de ser tonto. Lança isso fora da tua vida, cara. Lança isso fora da tua vida. Pessoas que não te consideram mais. Você está projetando o teu futuro com pessoas que nem... Fica quieto. É novos ciclos. Para de sofrer para quem faz parte do teu passado e que não quer você como ela no futuro, para que você possa celebrar as pessoas novas que Deus vai colocar na tua vida. Os relacionamentos novos, os lugares novos. Joga um monte de carga que está te atrapalhando fora, meu irmão. Para de sofrer. Deus está colocando pessoas, lugares, coisas novas na tua vida e você está sofrendo por aquelas coisas que são velhas. Dos 75 salmos de Davi, foram 75 salmos de Davi mais ou menos, irmãos. Mais da metade desses salmos foram orações. Não foram só música. Foram orações. E muitas delas de lamento. Muitas delas de lamento. Na hora da dor, da angústia, dos questionamentos, do sofrimento, das crises. Por que eu estou dizendo isso? Porque no auge da minha dor, no auge da minha crise, ou eu me torno um adorador, ou eu me torno um murmurador. Não tem outro termo. Ou eu me torno alguém que está diante do altar de Deus, ou eu me aproximo mais de Deus, ou eu me afasto de vez de Deus. No auge da minha crise é isso que acontece. Só que o que eu acho lindo é que Davi escolheu a melhor coisa. No auge da sua crise, perseguido por teu filho Absalão, ao invés de largar tudo, ele vai para o altar. Ele vai entrar no teu quarto e escrever salmos ao Senhor. Ele vai orar ao Senhor. Ele termina dizendo: eu cantarei por o bem que o Senhor já me fez. Talvez o teu pastor vai ficar chateado se você vier com muita crise para cima de mim todas as vezes que me mandar uma mensagem no WhatsApp. Mas Deus, o teu Pai, Ele não tem problema com a tua crise. Vou falar de novo. Deus não fica em crise quando você e eu estamos em crise. Deus não fica em crise quando eu, homem mortal, fraco, comum, levo diante de Deus as minhas crises. Deus não fica em crise com os meus questionamentos, com os meus porquê, até quando, Senhor, Deus Ele não liga. O céu não é abalado por isso. Por quê? Porque eu tenho uma fase ruim. Deus se entristece, igreja, sabe como? Não com os teus questionamentos, não com as tuas crises,
Mas quando você está em crise, ao invés de ir para o altar, você vai para a caverna. Aí ele se entristece. Aí o pai fica triste. Mas quando você está em crise e vai diante dele e fala: Senhor, até quando, até quando, até quando? Ele ama isso, ele não fica em crise com isso não. Porque ele está entendendo que as minhas crises, diante da presença dele, está me levando a ter lições deste momento, a tirar lições deste momento, a me tornar uma pessoa mais próxima de Deus neste momento, a me tornar uma pessoa melhor neste momento. Quem você é, Mauro? No tempo de crise? Quem você é, Mauro, no tempo da dor? Um adorador ou um murmurador, Mauro? Quem eu me torno com esse processo? Hein, Tamara, quem que nós nos tornamos? Porque eu acho lindo que na hora da crise, Davi pega o seu coração em frangalhos, meu irmão. E para onde ele vai? Ele vai para o altar de Deus. Ele vai chorar a sua dor nos pés do seu Criador. Meu Deus. Aqui não tem, mas tem gente que quando está em crise, quando está em dor, vira as costas para o Criador. Se afasta do Criador. Quer amaldiçoar o Criador. Posso te falar uma coisa? Vou falar não, desse jeito. Posso te falar uma coisa? Se no meio da tua crise, você olhar para o céu e dizer assim para Deus: Deus, eu te odeio. Você não é meu pai. Sabe o que Deus vai te falar? Papai continua te amando. Ele vai falar isso para você. Eu continuo te amando. O meu mau humor, a minha crise, as minhas tempestades não afetam quem Deus é. Não muda a essência de Deus. A essência de Deus é amor. Eu amando Ele ou não, Ele continua me amando, porque Ele é amor. A prova cabal disso, irmãos, é Lucas 15. O filho pródigo chega para o pai e diz o que para o pai? Pai, eu não mereço ser chamado do teu filho. Ele chega descalço, fedido, sem nada. Eu não mereço ser chamado de filho, pai. Me trata como um dos seus escravos. Eu não passo de um escravo. Esse era o pensamento de um filho para o pai. Mas o texto diz que o pai olha para o empregado e diz: traz sandália, roupa de festa, põe um anel no dedo dele, porque ele pode até não querer ser mais o meu filho, mas eu continuo sendo o seu pai. Eu continuo sendo seu pai. Eu jamais vou deixar de ser o seu pai. Deus está falando para pessoas aqui nesta noite. Você pode falar o que você quiser diante desta crise. Eu continuo sendo seu pai. Não muda nada o amor por mim. Não muda. E aí a gente aprende na hora da dor. A gente aprende na hora das tempestades, Davi. Porque Davi, na hora da sua dor, o que ele fez? Ele foi compor salmo. A dor de Davi fez ele um escritor. Estou pregando sozinho aqui. Tanta porta se abrindo para você nesse momento de tempestade. Tantas coisas, tanta oportunidade para você fazer algo relevante para a tua família, para a tua vida, e você está pensando em entrar num quarto, ficar murmurando e reclamando da vida, e Deus está falando: a dor e a aflição é a oportunidade que eu te dou para fazer algo relevante, para fazer algo diferente. Na hora da dor, Davi entra no seu quarto e vai compor salmos. Eu vou abençoar vidas futuras. Isso é maravilhoso.
Priscila, eu nunca vi um verdadeiro adorador nascer na festa, nascer em congressos, nascer em cultos. Eu nunca vi, eu não conheço. Mas eu conheço um monte de verdadeiros adoradores, que a sua adoração, o seu relacionamento com Deus, começa no berço da dor. É no seio da aflição. Tem um ditado que eu não sei de quem falou, mas eu gostei dele e eu vou falar aqui, que diz assim: se o diabo não gritar, a igreja não ora. Eu achei verdadeiro, eu achei magnífico, eu achei lindo. Falei, vou falar então no culto. E não é verdade? Se ele não gritar, você não ora. Se a dor não se manifestar na sua carne, você não corre para o Pai. Estou falando de oração, não, eu agradeço, em nome do Pai, do Filho. Não foi isso não. A dor, as crises têm o poder de nos levar para Deus, de nos aproximar de Deus. Pastor, mas que coisa ruim é essa? Mas é verdade, meu irmão. Porque quando as coisas estão indo tudo bem para mim, eu estou nem aí para Deus. Quando as coisas estão tudo, os seus mar de rosa, a gente não se aproxima do Pai com um coração aquebrantado, com súplicas, com orações. Não, é um agradecimento e está tudo bem. Mas quando as coisas fogem do controle, a gente vai diante do Pai e fala: Senhor, até quando? Até quando? Até quando as tuas mãos não vão me socorrer? Até quando os teus olhos não vêm sobre mim? Irmãos, a gente é crente, e quando as coisas estão andando conforme o nosso relógio, Ju, quando as coisas estão andando conforme o nosso tempo, a gente não questiona Deus não, irmão. A gente é crente até o tutano. Alguém questionou Deus aqui quando as coisas estão indo no seu tempo? Orou hoje, amanhã Deus fez. Ninguém questiona Deus assim. Nem diálogo a gente tem com Deus, quer dizer, nem orar. Só que o nosso questionamento ele surge com Deus a partir do momento em que o nosso relógio não é compatível com o relógio dele. Se o meu relógio, se o meu tempo não for o tempo de Deus, só que Deus não trabalha no meu tempo. Eu quase deixei de ser pentecostal por causa disso. Deus não trabalha, meu irmão, no tempo dos homens, cronos, de cronologia. Ele não trabalha no nosso cronos. O tempo de Deus é kairos. E o que é kairos, pastor? Não tem segundo, não tem minuto, não tem hora, não tem dia. Deus trabalha com processos e trabalha com ciclos. Processos e ciclos. E aí é onde aperta. Porque a gente está acostumado. É por isso que a Bíblia diz em 2 Pedro 3,8, diz o quê? Todos nós falamos isso. Um dia como o quê? 1000 anos. E 1000 anos? O que Pedro está tentando nos ensinar? Que o tempo dele é diferente. O relógio dele é diferente. É totalmente diferente. Não dá, Daniel, para colocar Cristo na parede e dizer: eu determino. Não dá para colocar Cristo na parede e dizer: Senhor, tu me fez uma promessa faz 3 meses. Ou o Senhor faz, e eu fico imaginando no céu, o anjo falando para o pai assim: que hora que eu desço? Porque ele está com pressa. Eu não sei.
Quando eu disse que eu quase parei de ser pentecostal, é verdade. Porque às vezes a gente vai para cultos, que o pregador pega o microfone e fala, eu vou contar até 3. 1, 2, 3, e lá! A única coisa que acontece é o grito. Porque não acontece nada fora do tempo de Deus. Nada. Nossa, pastor, eu vou desviar. Vai desviar das coisas erradas. Do pensamento errado. Porque aonde está escrito que a terra manda no céu? Que o Mauro determina alguma coisa na terra e é no céu. Não é assim. Ah, pastor, mas Jesus falou, tudo que concordares na terra será ligado no céu. Mas aqui eu não determino nada. A terra não manda no céu. Quem manda na terra é o céu que manda na terra. É Deus que manda em tudo. Eu oro, pastor, glória a Deus, então se prepara para ter esse tipo de resposta de Deus. Sim, não, espera. Acabou. Continua orando, mas fique ciente que Deus vai te responder de 3 formas. Sim, não e espera. E dê graças a Deus, irmãos, por Deus não atender tudo que você pede. Pastor, quantas vezes você endemoniado entrou no teu quarto e falou, Deus, eu quero morrer. Dê graças a Deus dos não. Porque se ele fosse der tudo que você... eu quero morrer. Pá! Belo de um presunto. Tinha ninguém na igreja mais. O não de Deus é muito mais benéfico para nós do que o sim que nós tanto desejamos receber. Por isso Tiago diz que não recebemos porque pedimos. Uau. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Né, graças a Deus? Quantas coisas a gente pede de cabeça quente. Tem gente que está viúva, sem filho, só ela dentro de casa. Porque eu não aguento mais dentro desse menino. Deus... Irmãos, Deus é doido, cara. Ele tá em outro plano, ele é diferente. Você acredita que Deus teve coragem de dizer sim para o demônio? O demônio orou, falou, Senhor, a gente entrar no porco. Eu quero entrar no porco. Tá bom, vai, entra. 5 minutos depois, o cara que ele libertou falou, Senhor, deixa eu ir com você. Ele falou, não. Ele atendeu a oração do demônio, mas não atendeu a oração do crente. Porque ele é ruim? Não, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Posso falar como um homem de Deus para você, como um pai espiritual? Deixa Deus dizer não para este relacionamento que você tanto está insistindo e Ele está falando não. Deixa Ele dizer não para essa porta que você tanto está querendo entrar e Ele está falando não, vai estragar com você. Deixa Deus dizer não. Festeje os nãos de Deus na tua vida, confia no Pai. A Bíblia diz em Eclesiastes, e isso você precisa aprender, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, meu irmão. Há um tempo determinado. Deus jamais, pastora, vai colocar algo para me machucar nas minhas mãos. Jamais Ele vai colocar algo que vai deixar meus pés lentos, que vai tirar eu da presença dEle, jamais. Mas a gente é bicho tonto, amigo do Zorro. A gente gosta de até antecipar as bênçãos. Mas o que a Bíblia diz quando acontece essa antecipação? O relato bíblico não é dos melhores. Uma bênção antecipada não é bênção, é maldição.
O filho chega diante do pai e fala: Senhor, pai, eu quero a minha bênção. O pai dá a bênção, mas não era tempo de receber a bênção. Filho pródigo recebeu a herança na hora errada, meu irmão. E qual foi o resultado? Afastou do pai. A bênção se tornou. Ele perdeu muito. Ele deixou de cuidar de ovelhas. Ele deixou de cuidar dos negócios do pai para cuidar de porcos. Porque é isso que acontece com quem antecipa as bênçãos. Deixa de cuidar das coisas boas do pai para viver uma vida cuidando de porcos. Você está entendendo, meu irmão? O cara que escreveu esse salmo, ele esperou 13 anos para sentar no trono da promessa. Ah, Senhor, eu quero ser igual a Davi. Então tenha paciência e espere no Senhor. Foram 13 anos, Pedro, 13 anos esperando para sentar no trono da promessa. Davi foi ungido com 17 para 15 para 17 anos. Ele se tornou rei, sabe quanto? 30 anos de idade. Ah, pastor, não, o seu Deus é assim. Ele te prometeu, ele vai cumprir. Mas você precisa esperar. É o tempo dele. Se você antecipar, a primeira coisa que vai acontecer, você vai sair da presença do pai e vai ser um pastor de porcos. A Bíblia diz que um homem chamado Jairo, está lá em Marcos 5, 23, diz que na hora da angústia de Jairo, Jairo corre para Jesus. E quando Jairo chega para Jesus, ele fala assim: Senhor, a minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela viva, para que ela seja salva. Só que a Bíblia diz, meus irmãos, que no meio do caminho, eu gosto dessas coisas, no meio do caminho, Jairo com Jesus, apressando Jesus: vamos para minha casa, porque lá minha filha vai morrer, minha filha está morrendo, só tem 12 anos de idade. E aí a Bíblia diz que no meio do caminho, Jesus para atender uma mulher que estava sofrendo com 12 anos de hemorragia. Imagina a cara de Jairo. O verso 35 vai dizer, pastor, que Jesus, observando aquelas pessoas chegando e falando: olha, sua filha morreu. Eita, Jesus parou e minha filha morreu. Que desgraça. Mas o verso 36 diz que Jesus falou para ele assim: ei, Jairo, leve-se em conta estas palavras, não. Creia, não tenha medo, apenas creia. Cara, eu não sei para quantas pessoas eu estou pregando isso, mas Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da sua família, Deus não se esqueceu das promessas, Deus não se esqueceu de nada. Tudo está na agenda de Deus, mas é no tempo dele. É exatamente no tempo de Deus. Pastor, o que é que eu faço enquanto este tempo não chegue? Adore, sirva, deita, descansa e espera no Senhor. Aproveita para se relacionar com Ele, para ter experiência com Ele. Marta e Maria, amigos de Jesus, chega o WhatsApp no celular de Jesus, e a Bíblia diz que os 2 pontinhos ficaram azuis, e Jesus não respondeu. Jesus foi responder o WhatsApp de Marta e Maria 2 dias depois. O texto diz que muitos falaram assim: era amigo, podia fazer alguma coisa. Ei, a lógica humana é eu sair daqui agora e socorrer quem eu amo. Eu paro tudo e vou socorrer quem eu amo. Mas a lógica humana, a lógica do céu é diferente. Na lógica do céu, pastores, tudo é no relógio, tudo é no tempo de Deus. Ele ama, Ele cuida, Ele protege, mas o tempo dele
eu paro tudo e vou lá. Deus não. É diferente, meu irmão. Ah, pastor, eu vou ali, que tem uma campanha de 7 dias naquela igreja. Vai, meu irmão, vai lá, glória a Deus, vai fazer exercer sua fé. Mas não ache que o seu voto vai comprar o seu milagre, porque não vai. Porque não tem dinheiro que pague, que compre o tempo de Deus. Não tem. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou fazer de você um povão. 75 anos, um jovem, caindo nos pedaços. Na lógica humana, daqui 5 anos ele faz um milagre, né? Porque com 80 anos você fazer filho já é difícil. É impossível. Mas sabe quanto tempo demorou ainda para se cumprir? 25 anos. 25 anos. 25 anos depois, Deus prometeu, mas cumpriu. Estou vendo a carinha de vocês, estão todos desviando. Ah, é muito tempo para ser feliz. Não, é o tempo exato, ideal. Ideal. O céu sabe o tempo certo para você não se quebrar. O céu sabe o tempo certo para te fortalecer, para mover o teu caráter, para você ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Não é o processo, mas é quem você se torna nesse processo. Um adorador, alguém mais próximo de Deus, ou alguém mais distante de Deus. Ô José, vou te dar um sonho. José vai para o Egito, meu irmão, o cara sofreu no Egito. Mas sabe quantos anos depois o Senhor foi realizar o sonho de José? 12 anos depois, meu irmão. 12 anos depois. E eu fico imaginando, porque a última experiência de José foi terrível, decepcionante. Ele faz amizade com um copeiro, ele revela, Deus usa ele, e de repente o copeiro abraça ele, ele abraça o copeiro e ele fala: olha, eu estou indo restituir o meu ministério junto ao rei, mas eu não vou me esquecer de você, eu vou falar de você para o rei. 10 anos sofrendo e tem que aguentar mais 2 anos, porque o copeiro esqueceu do bendito José. E eu imagino o céu e Tamar olhando e falando assim: ô José, canta um louvor para mim na cadeia aí, Josézão. Porque se o copeiro lembra de você, José, no teu tempo, no teu relógio, você não ia viver um reinado de honra, de glória, que eu tinha preparado para você. Lá atrás você ia ser um amassador de pão e fermento. Porque era a única vaga que tinha disponível no Egito naquele tempo, era o de padeiro. O de governador só ia acontecer 2 anos depois, ou seja, o copeiro era apenas um instrumento. Posso te falar uma coisa? Não se desespere com as aparentes oportunidades que estão passando sobre a tua mão. Não se desespere. Deus manda te dizer nesta noite, se você é crente que recebe isso, levante a mão, faça alguma coisa. Deus vai fazer com que pessoas importantes, pessoas grandes, pessoas que serão ponte, se lembrar de você, mas será no tempo dele. É no tempo dele. O que eu faço quanto isso, pastor? Lava as tuas vestimentas no sangue de Jesus. Se aproxime ainda mais de Cristo enquanto o teu marido não converte, o teu filho não converte, aquela porta não se abre,
Porque no final do processo, você vai dizer assim: eu aprendi uma lição. Eu me aproximei do meu Criador. Eu tive experiências com o meu Deus. E agora eu estou pronto para o próximo nível. Eu ouvi uma vez uma moça dizendo assim: a gente foca muito no milagre. E eu peguei aquilo, porque a gente foca realmente no milagre. Eu venho na quarta-feira porque eu quero um milagre. Eu venho no domingo porque eu quero um milagre. Eu vou jogar um balde de água fria em você agora. Posso? Deus trabalha muito mais com o processo do que com o milagre. Eu não sei para quantas pessoas Deus está falando nesta noite, mas Ele está falando para nós. Eu trabalho muito mais com processos do que com milagres. Porque tem crente que é doido mesmo. Ele é amigo do Zorro. Quem é amigo do Zorro? Ninguém sabe, né? Só o pastor que é velho. O tonto, irmãos. O tonto. A gente é tonto. Porque a gente pensa que Jesus e Deus, Ele é mágico. A varinha de codão. Oh, Deus, eu quero ser sábio. Deus bate na sua cabeça e fala: toma sabedoria. Você já não orou? Deus me dá sabedoria. Deus me faz uma pessoa mais humilde. Ah, Deus, me dá mais paciência, me dá mais mansidão. E aí Ele fala, com o Silvio Santos: quem quer mansidão, vem para cá. Quem quer sabedoria, vem para cá. Não, irmão. Não. Quando você pede isso, se prepare para o processo. Se prepare para o processo. Ele não vai resolver esse seu pedido de oração tocando na sua cabeça, não. Ele vai quebrar você. Ele vai tratar você. Aqui a gente é vaso, a gente é de barro, tudo rachado. E como é que Ele vai usar algo rachado? Então Ele vai quebrar. Eu vi um pastor dizendo algo lindo. Perguntou assim: o que você é na igreja? Eu falei: eu sou o corpo de Cristo. Ele falou: nós é o corpo de Cristo. Você não, cabeção. É nós. Você sozinho não é nada. Eu falei: é nós, é. Se você é o corpo, você é o pão. Eu falei: eita, vem coisa. E se você é o pão, o Senhor sempre rachou o pão. Então se prepare para ser quebrado, para ser partido, porque é processo, faz parte do processo. Ele quebra, Ele refaz e depois Ele usa. Nesse salmo, Davi está cansado de fugir de Saul. Saul morre, aí vem o bendito do Absalão. E aí o que acontece? Davi vai para Jesus, vai para Deus e fala: Senhor, até quando o Senhor vai esquecer de mim, cara, que eu não aguento mais viver essa vida? Por 4 vezes ele faz a mesma oração. Até quando eu vou ficar relutando com uma tristeza na minha alma? Até quando os meus inimigos vão se exaltar sobre mim? Irmão, você parou para pensar isso? Quando você lê isso, qual era a real situação que Davi estava passando? Cara, a gente está falando de alguém que estava acostumado com guerra. Não era o Mauro, não. Alguém que estava acostumado com guerras. Alguém que com 15 anos de idade, 17 anos de idade, olhou para um gigante e falou: eu vou te matar e eu ainda vou arrancar tua cabeça fora, miserável. Davi era bicho ruim. Mas chegou um dia que ele falou: eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Ei, todos nós temos um limite, igreja. Isso não é vergonha para ninguém. Nós temos um limite. Somos vasos. E vaso quebra, vaso é frágil.
Mas põe a tua vida na mão do santo oleiro, porque Ele vai cuidar de você, Ele vai refazer essas trincaduras, quebrando ou restaurando, mas alguma coisa Ele vai fazer, e você vai suportar este vento, essa tempestade, esse dia de dor, esse dia de sofrimento. Aí Davi vai para o verso 5 e verso 6, o que ele faz no verso 5 e verso 6? Depois de questionar a Deus, eu acho lindo isso aqui. Porque no verso 5 e no verso 6, ele diz bem assim: eu já falei até quando, já fiquei até gago, nervoso, mas eu vou falar para o Senhor o seguinte: quanto a mim, eu confio na tua graça. Quanto a mim, o meu coração se alegra daquilo que o Senhor vai fazer, daquilo que o Senhor vai me dar, daquilo que o Senhor vai me responder. O meu coração se alegra. Irmãos, é só quem é racional, pega isso e vive. Quanto a mim, o meu coração se alegra na tua salvação. E o verso 6, ele diz assim: e eu cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito. Vai fazer? Vai fazer? Arrebentado ele diz: Itamar, eu me alegro na tua graça, na tua salvação, e eu canto ao teu nome, não por aquilo que o Senhor, ou que eu espero que o Senhor faça, mas por aquilo que o Senhor já me fez. Que o Senhor já me fez. É tipo assim: eu vou continuar confiando em Ti. Eu vou continuar cantando ao Senhor pelo bem que o Senhor me fez. Meu irmão, eu não sei o que você tem colocado diante de Deus. Não sei qual os teus questionamentos. O Senhor deixou claro aqui que Ele não entra em crise. O céu não entra em crise com os questionamentos, os teus dias nublados. Mas se aquilo que Deus tem para te responder e para fazer na tua vida for maior do que aquilo que Ele já te fez, você está no lugar errado. Porque tem gente que vira para o pastor e fala assim: pastor, eu preciso de uma corda, de uma mentoria, de um empurrão, porque eu estou tão desmotivado. Ah, pastor, estou passando por uma fase. A gente dá, mas depois quando a gente vai olhar a gente vai para o quarto, orar a Deus pela vida das pessoas, o Espírito Santo puxa a nossa orelha. Ele fala assim: por que você não falou para aquele sem vergonha? Porque se não for para aquele cabeção, que motivação maior ele olhar para a cruz e ver que a cruz está vazia, que aquele que morreu não está mais lá e ressuscitou por ele, e que há uma porta aberta no céu, que há um caminho feito, e não é com pedras, é com sangue. Eu vou encerrar. As nuvens pode até estar tampando, te impedindo de ver o sol da justiça. Mas ouça o que Deus está mandando te dizer: não se preocupe, porque eu estou lá. Não tem dia que você olha e fala: cadê o sol? Está nublado. Cadê as estrelas? Está nublado. Mas o sol está lá, a lua está lá, as estrelas. Ei, Deus está no mesmo lugar nos teus dias escuros e nublados. Ah, pastor, por que Ele não me socorre? Por que Ele não me ajuda? Porque eu não aguento. Mas olha para mim, hoje eu estava fazendo um bolo, e eu sempre fico meditando, porque eu entendo que o meu tempo é esse. O meu tempo é quando eu estou mexendo os ingredientes, porque eu faço duas coisas que eu amo:
e preciso. Eu trabalho para levar pão de cada dia para minha família e trabalho para a igreja, para Jesus. E enquanto eu fazia um bolo, vou fazer um vídeo sobre isso. Mauro, toma essa gema. Falei, não. Quem de os pais, gema não. Pega-se 1,5 kg de açúcar e põe goela abaixo. Eu falei, não, vou morrer. Tudo na mesa. A fermento é só 50 gramas. Você vai, é pouco. Falei, não, Senhor. 50 gramas de fermento? Tá bom, Mauro. Pega essa manteiga e come. Falei, não, eu não vou comer o ovo, não vou comer margarina, não vou tomar fermento, não vou açúcar e nem o glúten, porque eu estou tirando o glúten da minha vida, Senhor. Não quero trigo, farinha não quero. Por que, Mauro? Porque isso vai me fazer mal. Se eu tomar esses ovos cru, vai dar um revestrez, Senhor. Se eu tomar essa margarina, vai bagunçar também. Sabe o que Deus falou? Cada ingrediente seu, Mauro, é um problema. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Cada ingrediente é um problema. Só que esse problema, Mauro, se você tomar ele separadamente, vai te fazer mal. Mas se você esperar no tempo certo, colocar tudo dentro de uma tigela, mexer, passar pelo processo do forno, do esfriamento, vai ficar esse bolo lindo que vai levar famílias a ficar felizes nesta noite. O bolo vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. Ei, diga para a minha igreja que cada ingrediente é o processo que está te fazendo mal. Mas espere, passe pelo processo, porque no final o resultado vai ser um belo bolo, lindo e atraente, brilhoso, que a mão do confeiteiro dos confeiteiros do universo está preparando para a igreja. Ei, pode falar para Deus, até quando? Até quando? Até quando? Mas espere com paciência nele. Aplauda o Senhor Jesus. Se ponha de pé nesta noite e passe pelo processo de joelhos, chorando, mas esperando no seu Criador. O céu não fica em crise quando vocês falam para Deus até quando. O céu fica em crise é quando você desvia. É quando você age pela tua própria conta. É quando você não aprende com o processo. Feche os teus olhos, eu quero orar pela tua vida. E enquanto eu oro, eu quero que você fale com Deus também. Pai, em nome de Jesus, está aqui o teu povo e a tua igreja. Eu sei que vieram aqui nesta noite não através simplesmente de um convite. Eu sei que vieram pessoas aqui nesta noite porque o Senhor trouxe para dizer que o Senhor não tem problema com a crise deles, que o Senhor não fica em crise com o sofrimento deles, e que tudo isso são ingredientes separados, que no tempo certo, que depois de todo o processo, você vai ter nas tuas mãos o mais belo dos bolos, a mais belas das bênçãos, mas tudo precisa de um processo. Deus manda dizer para você que está com os seus olhos fechados nesta noite, que entrou aqui falando com Ele. Enquanto o processo ocorre, não saia da presença do teu Criador. Deus está falando para pessoas que entrou aqui nesta noite: enquanto eu estou tratando você no processo, fique no meu altar, desenvolva os teus dons,
Se prepare, porque eu te conheço e eu te chamei para algo que você já sabe. Não tente pegar a tua bênção antecipadamente, porque eu não te chamei para ser pastor de porcos, eu te chamei para ser filho e cuidar dos meus negócios. Pai, em nome de Jesus Cristo, que dos altos céus nesta noite, Pai, como a parábola do filho pródigo, o Senhor calce esse filho, o Senhor possa vir com roupas espirituais para esta mulher, para este homem. O Senhor possa colocar o anel, Senhor, a identidade de novo no caráter, na vida desta pessoa, e ela venha sair daqui hoje, Pai, entendendo que mesmo estando distante da tua presença, mesmo muitas vezes dizendo, eu odeio, eu não acredito mais, eu não creio mais em nada, eu não quero mais nada, o céu está dizendo para você, você é meu filho, eu continuo sendo seu pai. Abre o teu coração para Jesus. Abre o teu coração para o teu Criador nesta noite. Faça que nem o rei Davi. Abre o teu coração para Ele. Quer gesticular, quer perguntar, pergunte, mas espere o tempo de Deus. Porque assim como foi com Abraão, como foi com José, como foi com Davi, como foi com Jairo, como foi com o filho, ei, há um tempo determinado para todas as coisas. Adore o teu Criador. Adore o teu Criador.